Boa tarde, tudo bem, caríssimas? Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão passando aí a sexta-feira? Correria por aí? Por aqui muita correria, muita correria. Como é que vocês passaram hoje? Quem já foi treinar hoje? Estão empenhadas em fazer o combo? Olha, o combo é essencial se você deseja que o seu dia seja mais dinâmico, se você deseja, assim, ter um dia muito melhor, faça o combo todos os dias. Boa tarde, Rosa Maria. De onde que você está assistindo, Rosa Maria? Faça o combo todos os dias, todos os dias. Só que, por exemplo, para mim, o combo no domingo, eu não faço exercício físico, porque eu vou para a igreja, normalmente vou para a igreja de manhã, vou para a igreja à noite, então o meu domingo é bem cheio, e eu não tenho tempo, e a academia só abre 8 horas, então não dá para ir logo cedinho, né, como durante a semana, então normalmente não vou aos domingos, mas eu faço o restante os 3 outros hábitos eu faço. Ah, que joia! Parnaíba do Piauí, seja muito bem-vinda, que bom! E vocês, de onde vocês estão falando? De outros lugares do Brasil e do mundo? De onde que é que vocês estão assistindo? Pois é, então faça o combo. Se você está me acompanhando por aqui, você vê que sempre eu tô lá acordando cedinho, porque quanto mais cedo a gente acorda, melhor é, mais o dia rende, mais a gente consegue fazer os 4 hábitos: exercício físico, alimentar o corpo com exercícios saudáveis, alimentos saudáveis, e alimentar a alma com as verdades eternas de Deus e nos arrumar. A nossa imagem precisa estar, legal, apresentável. Nós priorizamos estar bem vestidas em todo o tempo, todos os dias. Claro que a gente tem que lembrar que cada dia e cada um das nossas necessidades, o nosso dress code, ou seja, o código de vestimenta muda. Se você tem uma reunião, você vai se vestir a contento para aquela reunião. Se você vai ao supermercado, você não precisa ir igual a uma reunião. Se você vai limpar a casa, você não precisa estar do mesmo jeito que vai a uma reunião ou algum mercado. Então veja, mas nós precisamos estar arrumadas todos os dias. Isso faz bem para nós, isso testemunha de Jesus para as outras pessoas, e isso também cria um ambiente muito salutar para as pessoas, a nossa família. E onde nós estivermos, seja no trabalho ou dentro de casa, faça o combo todos os dias. Bom, dito isso, o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre decepções. Me diga, você, boa tarde, você tem tido decepções? Ou você já teve decepção alguma vez na sua vida? Como é que você lida com as decepções? Esse tema eu acho muito pertinente, porque veja, olha, vê se você não concorda comigo. Quando nós estamos decepcionadas com alguma coisa ou com alguém, qual é a nossa tendência natural? Natural. A nossa tendência natural é nós ficarmos para baixo. Nós ficamos muitas vezes angustiadas, amarguradas, tristes. E isso vai acarretar diretamente na nossa postura diante de nos arrumarmos. Por exemplo, você vai ficar sem ânimo, sem motivação para se arrumar. Você vai ficar assim, deprimida, e vai acarretar diretamente na sua comunicação não verbal e vai acarretar diretamente no seu comportamento. Veja como isso está interligado. Então, nós precisamos saber lidar com as decepções. Precisamos. Concorda? Faz sentido para você? Não é real isso? Então, veja, você já passou por decepções? A pergunta primeira é essa. Pelo menos uma vez?
alguém que você confiava já a decepcionou? Ou ainda, você já ficou decepcionada com Deus? Com Deus. Você já ficou decepcionada com Deus alguma vez? Dura realidade que todos nós, seres humanos, passamos. É ou não é verdade? Em algum momento estaremos decepcionados. Isso é fato. Em algum momento. Porque criamos uma certa expectativa. Boa tarde, sejam bem-vindas. Criamos uma certa expectativa para algumas coisas ou para algumas atitudes de alguém, e depois, quando elas não são atendidas naquela referência que nós tínhamos, acontece isso. Exatamente isso. Então veja, você já viu por acaso uma criança que está fazendo aniversário e aí ela esperava ganhar brinquedos? Mas, ao invés de ganhar brinquedos, o que ela ganha? Ela ganha roupas. Você já viu a decepção dessa criança? Já presenciou isso? Eu já presenciei, eu me lembro que eu achava ruim de ganhar roupas ao invés de ganhar brinquedos. E eu, agora, há pouco tempo, eu ouvi do meu sobrinho: ah, não quero roupa, eu quero brinquedos. E assim, totalmente decepcionados. Isso é real, isso acontece desde uma criança até nós adultos. Acontece com todos nós. Então, aí as decepções existem, aparecem de tudo quanto é forma. E um detalhe muito... Obrigada! Faz isso pra mim. Me fala, eu nem perguntei hoje se o som tá bom e se a imagem tá boa. Tá tudo certo? O som e a imagem? Dá um coraçãozinho aí pra mim, por favor, pra eu saber se o som tá bom e a imagem tá boa. Um detalhe muito importante todas nós, boa tarde, todas nós estaremos sempre, hora ou outra, sempre nos decepcionando, é certo? Ah, obrigada, Rosa Maria. E um detalhe, a decepção dói. Dói. A minha pergunta para você é: você já passou a dor da decepção? Dói quando a gente está... Obrigada! Quando a gente é decepcionada. Quando nós somos decepcionadas. Então, fica comigo até o fim para a gente conversar e ver como que nós podemos, então, lidar de uma forma elegante com a decepção. Como que nós podemos lidar? Sim, nós acreditamos, é possível sermos elegantes até quando há decepções. Até quando há. Se quiser, é claro, né? É claro. Se quiser ser elegante nisso também. E ter, então, um estilo de vida elegante por inteiro. É possível. Nós afirmamos, é possível. Agora, lá, você já viu em Provérbios, no livro da Bíblia, lá em Provérbios, exatamente, isso mesmo, Rosa Maria. Não é só recebermos a decepção, mas nós também podemos decepcionar alguém a qualquer momento, exatamente. A recíproca é verdadeira e é real. Isso mesmo, obrigada pela contribuição. Olha, lá em Provérbios, o livro de Provérbios, lá da Bíblia, no capítulo 13, verso 12, fala assim: Salomão nos fala que a esperança adiada faz adoecer o coração. Ou seja, quando você está com aquela expectativa de receber alguma coisa ou de ter alguma atitude de alguém para com você, e você não tem, ou seja, a sua esperança é adiada, o que acontece? Adoece o coração. Então, lá na Bíblia, em Provérbios 13, 12, Salomão já ensinava isso. A esperança adiada adoece o coração. Você tem ficado com o coração adoecido? Um coração adoecido não é elegante.
Não é. E nós buscamos aqui ter um coração elegante. É um dos pilares da elegância. Não é verdade? Então veja, as coisas nem sempre acontecem como esperamos. Nem sempre acontece como esperamos. Nem sempre as coisas elas fluem conforme o planejado. Nem sempre. Às vezes as expectativas e os sonhos não se concretizam. E aí? A pergunta é, e aí? O que acontece diante disso? O que acontece diante dessas situações? Muitas vezes eu costumo falar que são situações contrárias. E aí? O que acontece? Podemos ficar desiludidas, podemos ficar amargas, podemos culpar as pessoas, podemos até acusar a Deus por ter determinado aquela situação para nós. É isso. Não é verdade? Não podemos, essas 4 opções não são bem reais e factíveis. Você já viveu assim alguma vez? Alguma vez você já passou por uma situação dessas em que os seus sonhos e as suas expectativas não foram concretizados e você ficou ou desiludida, ou amarga, ou culpou alguém, ou acusou até a Deus? Por que ele não te abençoou naquilo lá? É assim. Isso é real. Isso é real. A grande questão é, como então reagir elegantemente diante de uma decepção? Essa é a grande questão que nós queremos estudar aqui, debater aqui, para que nós possamos então passar a ter, se não, já não temos, ou então aprimorar essa nossa postura diante das decepções. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro. No coração, na imagem e no comportamento. Os 3 pilares da elegância. Todos 3 precisam ser trabalhados igualmente. Senão, nós não estaremos sendo elegantes por inteiro. O nosso alvo é esse, que todas nós, mulheres, sejamos elegantes por inteiro. Olha, como o nosso desejo aqui é ser exatamente elegante em todas as situações, todas, ter um coração elegante, embasado nas verdades eternas de Deus, então nós podemos ir na palavra de Deus para aprendermos um pouco mais sobre este assunto. Porque lá, as verdades eternas de Deus, elas transformam o nosso coração. Elas têm o poder de transformar o nosso coração. Olha só, nós vamos ver 3 exemplos rapidamente, porque eles são muito, assim, importantes para nós. Tem uma personagem bíblica que é a Noemi. Não sei se você já ouviu falar sobre ela. Noemi, eu vou fazer um breve resuminho aqui. A Noemi, quem era a Noemi? A Noemi, ela era casada, tinha 2 filhos homens e eles moravam em Belém. Quando lá em Belém teve uma seca e uma fome muito aguda, muito forte, eles resolveram ir para a terra de Moabe. Eles saíram da terra de Israel, lá de Belém, e foram para Moabe. Lá em Moabe, os filhos dela se casaram com 2 moças lá nativas da região de Moabe. E aí eles viviam lá. Aí o que aconteceu? Aí primeiro o marido dela morre, ela fica viúva. Depois os 2 filhos dela também morrem. Então ela fica lá numa terra estranha, que não era a terra dela, sem o marido, sem os filhos. Que situação complicadíssima. E aí ela fala assim, ela resolve ir embora. Ela falou assim, não tenho mais nada que fazer aqui, eu vou voltar para minha terra. Porque existia naquela época um tipo assim, que quem era viúva desse jeito, tinha um tratamento, algumas coisas que eles tinham para cuidar das viúvas. Era um tipo de uma lei, né, que existia naquela época. Aí ela resolve voltar.
No que ela vai voltar, Ruth, uma das noras, fala que vai largar a terra dela, que é a terra de Moabe, e vai embora junto com Noemi. Então, vão as duas embora para Belém, de volta para Belém. Quando elas chegam lá em Belém, a Noemi está com tudo desmoronado, tudo que ela imaginava, aquela vida que ela imaginava que ela ia ter, toda aquela expectativa que ela tinha de viver, lá estava tudo plenamente desestruturado. E aí, a vida que ela imaginava não tinha mais. Então, Noemi volta, chega lá na terra, e quando ela chega lá na terra, ela vira para as pessoas lá de Belém e fala assim, olha, não me chamem mais Noemi. Agora vocês me chamem de Mara. Por quê? Mara significa amarga. Ela estava amargurada, porque toda a expectativa da vida que ela tinha, expectativa para a vida dela, dos filhos dela, tinha tudo caído por terra. Tudo caído por terra. E ela chega para as pessoas lá e fala assim, olha, vocês não me chamem mais de Noemi. Agora o meu nome é Mara, porque eu estou amarga, amargurada. Eu quero até ler com vocês, lá em Ruth 1, os versos 19 a 21. Olha só o que ela fala. Ruth 1, no capítulo 1, versos 19 e 20. Olha o que ela fala. Ela fala assim, está escrito aqui. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu com a causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Olha só o que ela está falando. Ela está falando, olha, não me chame mais Noemi, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha qual é a postura dela diante dessa situação. Então, Noemi, de fato, não podia controlar as coisas que lhe aconteceram, como a morte do marido, a morte dos filhos e aquela situação totalmente desestruturada. Ela não tinha controle sobre isso. Mas, por quê? Por que ela não tinha controle? Porque foi tudo providência de Deus. E ela própria fala isso aqui. Ela própria fala, olha, grande amargura me tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Ela reconhece que toda a amargura dela vinha do Senhor Deus. Ela estava decepcionada com o Senhor Deus. E ela ainda continua e fala assim, olha, o Senhor me fez voltar pobre. Ela designa que foi o Senhor, não foi qualquer coisa, não foi algum acaso. Não, era o Senhor. Depois ela ainda fala assim, o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela designa que foi, ela realmente reconhece e designa que foi o Senhor. Não era algum homem, não era a circunstância, era o Senhor que a estava fazendo passar por tudo aquilo. A amargura dela, a decepção dela, estava com o Senhor. Olha só. E por conta disso, a reação dela à decepção, a essa decepção, a reação dela era de amargura. Então, ela não podia controlar as coisas que lhe aconteceram. Mas a reação dela, ela podia controlar e fazê-la e tê-la de uma outra forma. Concorda comigo? Concorda com o que eu estou falando? Ela podia, a reação podia ter sido diferente. Isso cabe a nós também. Nós podemos escolher qual reação ter.
Então, no momento exato da situação, ela não conseguia enxergar a sabedoria e a bondade de Deus para a vida dela. Então, naquele momento ali que ela estava com aquela dor, que ela estava passando a dor da decepção, que ela não estava conseguindo enxergar além daquela dor, daquela situação, ela não conseguia enxergar que Deus continuava sendo bom, que Deus queria o melhor para ela, ainda que ela estivesse passando por aquela situação. Ela não conseguia enxergar nem a sabedoria, nem a soberania e nem a bondade de Deus para a vida dela. Eu falo para você, e você há de concordar comigo, veja, é de fato muito difícil ter uma postura diferente quando estamos ali no meio da dor. Não sei se você já passou por uma decepção aí na sua vida, mas quando a gente está ali no meio da dor, da decepção, ainda que seja assim, olha, como ela, como a Noemi, uma decepção com Deus. Quando a gente está ali naquele centro, naquele momento crucial da dor, é difícil, muito difícil, ter uma postura diferente. Concorda comigo? Você já passou assim em algum momento? Olha, ela, Noemi, como nós, tinha uma visão limitada daquela situação. Ela não queria passar por aquilo e acabou respondendo dessa forma amarga. Ela não queria passar por aquilo e acabou respondendo dessa forma amarga. Situação complicada, mas a reação dela foi de amargura. Só que nós sabemos que a nossa reação, ela pode ser diferente. Então agora vamos ver o segundo exemplo. Quem foi Jó? O segundo exemplo é a reação de Jó. Você já ouviu falar de Jó? Já conheceu o livro de Jó da Bíblia? Já leu o livro de Jó? É uma história incrível, muito interessante, muito interessante. Nós aprendemos muito com Jó. Jó, ele é um dos exemplos da Bíblia mais antigos. Ele é um dos mais antigos, talvez lá da época de Moisés, ou até mais velho ainda do que Moisés. Jó, ele era muito rico, tinha 10 filhos, ele era o homem mais próspero da região dele, e era um homem muito temente a Deus, muito temente a Deus. Aí o que acontece? Deus chama Satanás e vai ter uma conversa com Satanás, e Satanás vira para Deus e fala assim, olha, Jó, ele só te serve porque você dá muitos bens para ele, você o abençoa muito. Por isso, isso é a conversa de Satanás para Deus. Olha, ele está falando assim, olha, Jó só te serve porque, na verdade, o Senhor o abençoa muito, e ele tem riquezas, e ele tem filhos, e ele é próspero. Aí, nesse diálogo, Deus fala para Satanás, tá bom, você pode tocar na vida de Jó, pode tirar todos os bens de Jó, aí depois, Jó fica firme, depois que Deus tira tudo dele, Jó permanece firme, aí Deus autoriza Satanás a tirar todos os filhos. Jó perdeu os 10 filhos, tudo assim, numa noite, numa questão de horas, assim. Ele perdeu os 10 filhos. E aí, imagina a situação de Jó. Ele perde tudo que ele tinha, ele perde todos os filhos, e ele fica ali naquela situação caótica. Eu confesso para vocês que quando eu perdi meu pai, para mim foi muito difícil, foi uma situação assim que eu fiquei bem para baixo. Eu perdi meu pai e eu lia esse trecho aqui de Jó, e eu ficava, gente, eu não acredito, como que Jó se posicionou desse jeito, como que Jó reagiu assim a essa decepção tão grande com a vida, né? Porque Deus permitiu, né, que Satanás tirasse tudo dele. Então, mas para Jó foi uma decepção. Ele era um homem próspero, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha os filhos, a família toda estruturada, ele zelava pela família e pelos filhos dele, ele cuidava como sacerdote da família. Então, de repente, ele perde tudo.
E olha só como que ele reage. Olha como ele reage. Não sei se você lembra dessa história. Então, Jó, ele não conhecia o diálogo entre Deus e Satanás. Não conhecia. Ele certamente ficou, assim, de uma forma estarrecida. Ele deve ter ficado, assim, em luto e totalmente decepcionado e abalado. Por quê? Porque perdeu tudo, inclusive todos os filhos, quase que na mesma noite. No entanto, Jó teve uma reação diferente da reação de Noemi. Jó não perdeu a sua fé, nem cedeu à amargura. Olha só o que fala em Jó 1:20. Não sei se você está lembrado desse verso. Na Bíblia, Jó é o livro antes de Salmos. Se você abrir aí na sua Bíblia, você vai ver o que fala em Jó 1:20. Olha só que reação de Jó. Por isso que eu falo para vocês, quando eu perdi meu pai, que foi um momento muito difícil para mim, ainda mais porque eu perdi meu pai na véspera do meu casamento. Então, estava tudo preparado. Imagina a minha decepção, a minha expectativa. Estava tudo preparado para o meu casamento, meu pai ia entrar comigo. E eu perdi meu pai ali num acidente de carro. Eu fiquei muito decepcionada e abaladíssima. E aí, quando eu lia esse versículo aqui, eu falava, meu Deus, eu não entendo isso aqui. Olha o que ele fala. Jó, capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, depois de ter recebido tudo, ó. Aqui no verso 18 e 19, olha o que fala. Também este falava ainda quando veio outro. Ele estava recebendo as notícias lá da morte dos filhos. Aí chegou outro falando assim, olha, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre ela e morreram. Só eu escapei para te dar a notícia. Ele estava ali recebendo aquela notícia terrível. E aí, olha o que acontece. Então Jó levantou, olha a reação de Jó. Ele se levantou, rasgou o seu manto, porque isso era costume deles, assim, quando tinha extrema tristeza. Rapou a cabeça, outro simbolismo também para demonstrar tamanha tristeza. Lançou-se em terra, ou seja, prostrou, não simplesmente ajoelhou, mas prostrou, colocou o rosto lá no pó. E adorou. Ele adorou ao Senhor Deus, mesmo tendo acabado de receber todas essas notícias caóticas. Você consegue imaginar isso? Você consegue alcançar isso? Olha, eu falo com você. Para mim, quando eu lia esse versículo aqui, naquela época quando eu perdi meu pai, eu falava, meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? Diante de tamanha decepção, diante de tamanha tristeza. Algo me impactou, naquela época lá, algo me impactou. E aí ele fala, olha, ele continua no verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como ele pôde ter essa reação tão digna de um servo de Deus, tão digna de um homem que conhecia Deus, como? E aí a gente vê essa reação de Jó, e aí a gente vê, nossa, ele adorou ao Senhor, ele teve essa reação assim. Jó se lembrou de quem Deus era. Jó se lembrou e trouxe à mente dele e ao coração dele as verdades de Deus. Quem Deus era, que Deus tinha o domínio, que Deus tinha o controle, que Deus tinha dado e Deus podia tirar. O comando era de Deus. Ele trouxe todas essas verdades aqui, que fala aqui do verso 21,
No sair do ventre da minha mãe, no voltarei. Ele trouxe essas verdades à mente dele, ao coração dele. E adorou o nome do Senhor. Ele teve essa reação totalmente diferente. Olha, ele não seguiu a orientação da esposa dele. Porque a esposa dele vira para ele e fala assim: olha, amaldiçoa esse seu Deus. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ela vira para ele e fala assim. Ou seja, diante a decepção dela estava ali tão forte e tão dolorida que ela não teve a mesma postura do próprio esposo. Ela virou para o esposo e falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha a diferença entre ela e o esposo dela. Mesmo passando por um longo tempo de questionamentos, porque depois desse momento que Jó adorou ao Senhor, ele passou, a gente estuda durante o livro, a gente estuda que ele vai passando por uma série de questionamentos ao Senhor. Ele questiona o Senhor muitas coisas, muitas coisas. O Senhor também o argue de várias coisas. O Senhor não responde os questionamentos dele. Tanto é que chega lá no fim do livro, ele fala assim: eu ponho a mão na minha boca porque falei demais, não tinha que ter falado esse tanto. E aí, depois desse longo período, ele aprende mais do Senhor, ele fica mais confiante no Senhor, ele conhece o seu lugar de humildade, e ele reconhece a soberania do Senhor. Olha que exemplo de reação diante da decepção. Olha o exemplo de Jó. Desafio. Eu pergunto para você, não é desafio? Desafio demais, muito desafiador. Falo para você, a pessoa, qualquer pessoa, ela só consegue ter esse tipo de reação se o coração dela estiver totalmente dominado e cheio do Espírito Santo de Deus. O poder, sabe o que leva uma pessoa a ter essa reação? É o poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho plena convicção, por nós, por mim mesma, você por você mesma, jamais nós teremos esse tipo de reação por nós mesmas. A nossa tendência natural é nos desiludirmos, é ficarmos amargas, é culparmos alguém, é acusarmos até a Deus. Essa é a nossa tendência natural. É ou não é? Você concorda? Concorda? Está entendendo a profundidade disso? E o terceiro exemplo que nós temos, do apóstolo Paulo. Não poderia, né, deixar de ter o exemplo do apóstolo Paulo. Como que o apóstolo Paulo teve uma vida diferenciada? O apóstolo Paulo, você já deve ter lido, provavelmente, algum trecho da Bíblia que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ele não era cristão, ele perseguia os cristãos, até que Jesus apareceu para ele e ele viu a Jesus, viu a luz de Jesus. Ficou cego, foi convertido e a partir daí ele viveu só para proclamar o evangelho de Jesus. E, a partir daí, ele largou de ser perseguidor para ser perseguido. Ele passou por lutas, ele passou por perseguições, naufrágios, ele foi acusado, ele perdeu amigos, ele, assim, até aqueles que ele pensava que eram os companheiros dele, o decepcionaram. Então, o apóstolo Paulo também é um exemplo muito grande disso. E ele teve também um espinho na carne, que a Bíblia não revela o que é. Alguns estudiosos acham que é uma doença, outros conjecturam que é relacionamento, não se sabe. O que está escrito, que o apóstolo Paulo escreveu, foi que ele próprio orou a Deus por 3 vezes, pedindo para que o Senhor o livrasse desse espinho na carne. Só que qual foi a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo? Não vou te livrar, não. Deus negou, Deus falou não ao pedido do apóstolo Paulo.
Então, por mais que o apóstolo Paulo tenha orado, pedindo ao Senhor que o livrasse desse espinho na carne, o Senhor não o livrou. E aí, o Senhor responde para ele, mas o Senhor responde para ele algo muito, muito forte e profundo. Não sei se você já viu esse verso. Lá em 2 Coríntios 12, verso 9a, o Senhor responde para o apóstolo Paulo assim: olha, eu não vou... Primeiro o Senhor falou que não ia atender ao pedido dele. Mas respondeu para ele assim: a minha graça é o que basta a você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o apóstolo Paulo recebe essa resposta do Senhor Deus diante do pedido dele, para que ele fosse liberto ou livre do espinho na carne. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: olha, a minha graça te basta. Porque é na fraqueza que o meu poder em você se aperfeiçoa. Que resposta, hein? Olha que resposta. E será que Paulo ficou desapontado com essa resposta do Senhor? Será que ele ficou desapontado? Será que ele ficou ali decepcionado ainda mais? Diante dessas tamanhas dificuldades? Porque não era só o espinho da carne, mas como a gente falou, aflições, perseguições, lutas, naufrágios, ele apanhou, ele era acusado em todo lugar que ele ia. Então, assim, muitas aflições. E aí Paulo responde da seguinte forma: olha como que Paulo responde a essa afirmação do Senhor Deus para ele. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí ele está falando: olha, então tá. Então, se para que eu tenha mais do poder de Cristo, eu preciso, então, passar por essas decepções e ter essa fraqueza, no caso, o espinho na carne, se é preciso eu ter o espinho na carne para que o poder de Cristo seja derramado sobre mim e se aperfeiçoe em mim, então, ok. Por isso, olha o que ele fala. A paz, boa tarde. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Olha a profundidade disso aqui. A reação dele. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, etc, etc, etc. Por amor de Cristo, ele sentia prazer nisso tudo. E na decepção que isso tudo trazia, né? Porque quando sou fraco, ele termina. Quando sou fraco, então é que sou forte. Forte por ele mesmo? Não. Forte porque Deus derramava poder do alto sobre ele. Forte porque Deus derramava força do Espírito Santo de Deus sobre ele. Aí eu pergunto para você, você consegue compreender essa reação de Paulo? Você consegue compreender? Porque se Jó já teve uma reação assim inacreditável de adorar o Senhor diante de toda aquela decepção, o apóstolo Paulo vai além, porque ele fala aqui que ele sentia prazer. A pergunta é: como pôde Paulo responder dessa forma às decepções dele? Como? A resposta é: só pelo Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. E eu reafirmo, nem você, nem eu, jamais conseguiremos ter uma resposta, uma reação às decepções da vida desse jeito, se não for pelo Espírito de Deus em nós. Se não for pelo poder do Espírito de Deus em nós. Jamais, jamais. Pode tentar por você mesmo. Faça o teste aí. Quais as lições que a gente aprende, então, dessas 3 reações? Primeiro, a de Noemi.
Com Noemi, nós enxergamos, na maioria das vezes, quando somos decepcionadas, nós nos enxergamos. É a primeira atitude, é a tendência natural. E até diante de Deus, hein? Veja que ela ficou decepcionada com o Senhor. Mas ela nem imaginava que aconteceria no futuro. O que aconteceria no futuro, quando ela estava lá, naquele meio da dor. Como que Ruth, essa nora, aquela nora que foi com ela para a terra de Belém, ela não imaginava que Ruth se tornaria participante da genealogia de Cristo Jesus. Ruth seria a avó do rei Davi. Olha, os planos de Deus são loucura para nós humanos. Então, assim, diante da soberania de Deus, o plano dele para a vida dela e de Ruth era passar por aquela situação toda. Boa tarde, seja bem-vinda. O nosso tema, nós estamos trabalhando sobre decepção. Eu vou deixar a live gravada, porque é muito importante a gente aprender com esses ensinamentos aqui. Então, com Noemi, a gente aprende que mesmo estando lá no cerne, no meio de uma decepção, a gente tem que abrir os olhos e olhar para frente e ver um futuro, porque Deus tem um plano, por mais louco que seja o plano, Deus tem um plano, e como ele tinha um plano aqui na vida delas, permitiu que aquelas coisas terríveis, as mortes acontecessem, elas tivessem que voltar para a terra de Belém, assim, sem nada, naquela tristeza toda, mas Deus reverteu o quadro, e Ruth se tornou a avó do rei Davi e participante da genealogia de Jesus Cristo. Então veja, o plano de Deus é muito mais além do que nós conseguimos imaginar. Ainda que a nossa tendência natural seja reagirmos às decepções com amargura, culpando alguém, desiludidas, etc. e tal, ainda que a nossa tendência natural seja assim, vamos buscar não agir assim. Por quê? Porque Deus tem um plano. Porque a gente não enxerga o futuro. Porque a gente sabe que Deus é bom e continua sendo bom. Por mais que nós estejamos passando por qualquer situação. Então, a Noemi, ela não sabia que o Senhor estava no comando daquelas tristezas todas. Muitas vezes ele permite coisas assim mesmo. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos confiar, nós precisamos crer, mesmo em meio às decepções, e precisamos trazer à memória quem Deus é e o que Ele faz. Nós precisamos encher a nossa memória, o nosso coração, com as verdades eternas de Deus. Muito importante isso. Já deu seu like aqui e encaminhe essa live para alguém que você sabe que está passando por um momento de decepção. Encaminhe essa live, porque todas nós podemos ter uma reação elegante diante das decepções. E com Jó, o que a gente aprende com Jó? Nós somos estimuladas a adorar ao Senhor, mesmo em meio às mais terríveis decepções. Nós somos estimuladas, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às tristezas. Nossas piores decepções, ao invés de nos afastar do Senhor, ao invés de nos deixar lá para baixo, nós precisamos aproveitar esses momentos de dor e de decepção, tristeza, angústia, para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. E não ouvir, presta atenção, não ouvir as vozes das esposas, como foi a esposa de Jó. Se Jó tivesse ouvido ao que a esposa dele falou para ele, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele teria pecado e não teria tido essa reação tão sublime, tão elegante que ele teve, de ali, naquele momento que ele recebeu todas as notícias desastrosas, toda aquela decepção que tinha acontecido na vida dele. Qual foi a reação? Ele se
Ele botou roupa de saco, raspou a cabeça, se prostrou em terra e adorou ao Senhor, trazendo à memória quem era Deus e o que Deus faz. Olha que reação. Então veja, continue olhando firmemente para o Senhor, continue para quem Deus é, se rasgando diante dele humildemente, confiando e pensando no propósito eterno que ele tem. Porque até Jó fala, tem um verso que Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em favor dele. Ele chega a falar isso lá em Jó 19, se não me engano. Então veja, é trazer à memória quem é Deus e o que Deus faz e todos os atributos de Deus e permanecer firme olhando para o Senhor. E não podemos esquecer, adorando ao nosso Deus. E com o apóstolo Paulo, o que a gente aprende? Nós aprendemos que, diante das maiores dificuldades e decepções, se tivermos sendo cheias do poder do Espírito Santo de Deus, precisamos ser cheias de Deus. Quanto mais cheias do Espírito Santo, menos o nosso eu vai prevalecer. Nós conseguiremos até nos alegrar em meio às provações. É inacreditável, né? Como que o apóstolo Paulo chega a falar que ele se alegrava ali, em meio àquelas tribulações todas. Nós conseguiremos aceitá-las como uma oportunidade de crescimento e também como meio de glorificar a Deus. Olha só que profundo. Recebendo o quê? Graça sobre graça sobre graças. Quando a gente recebe a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo, nós somos capacitadas a passarmos e reagirmos diante dessas situações de uma forma excelente, de uma forma elegante, de uma forma que agrada ao Senhor. E como o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus nos chama a dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. E também aqui, olha o que ele fala aqui em 2 Coríntios 12. Ele disse que sentia prazer. Olha, isso aqui é muito tremendo. Boa tarde, tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda. O apóstolo Paulo, ele fala que isso é tremendo. Aí ele fala, então, já que nas fraquezas, na minha fraqueza, nessas fraquezas, que o poder de Cristo vai se aperfeiçoar em mim, então eu sinto prazer em todas essas decepções, em todas essas situações contrárias, seja perseguição, seja angústia, seja provação, seja tudo isso, ele sentia prazer. Prazer, como nós falamos agora há pouco, é inacreditável, não é? Você está lá passando por uma decepção e você conseguir, ao mesmo tempo, sentir prazer em meio à decepção, porque você sabe que é ali, naquela fraqueza, que o poder de Cristo vai ser aperfeiçoado em você. Não é inacreditável? Mas é isso que nós buscamos. É isso que nós buscamos. Essa excelência. É essa excelência. É essa elegância em reagir de uma forma sublime às decepções. Só pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha, que nós clamemos a Deus por essa capacitação sobrenatural. Nós, eu e você, precisamos clamar a Deus para que Ele nos dê essa capacitação sobrenatural para reagirmos de forma excelente às decepções. Aí eu pergunto para você, você está hoje lutando com
decepções aí na sua vida? Você está hoje lutando? Você está aí bem no meio de uma decepção? Olha, então, que possamos aprender com esses 3 exemplos. Primeiro, clamando por mais graça. Tem até um verso de um grupo de louvor que fala: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Precisamos clamar pela graça, graça de Deus. Precisamos clamar pelo poder do Espírito Santo. Jamais, eu repito novamente, jamais conseguiremos reagir louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, sentindo prazer nas fraquezas, sabendo que o poder está ali sendo aperfeiçoado, o poder de Cristo está sendo aperfeiçoado em nós, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só assim nós conseguiremos vencer a amargura, a desilusão e continuar crendo no governo do Senhor. O governo do Senhor, o nosso Deus governa absolutamente, soberanamente, continuando a crer nisso. Conseguiremos adorar ao Senhor em meio às decepções, olhando firmemente para Jesus, sendo gratas e até tendo prazer. Veja, a mulher que deseja ser elegante por inteiro procura ter essas reações agradáveis a Deus em meio às decepções. Amém? Profundo, não é? Olá, tudo bem? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Ana. Olha, que possamos reagir assim. Exatamente. Mariana, você ouça essa palavra, porque essa palavra está sem. O som está ruim agora, mas vai ficar gravado, viu? Mariana, ouça essa palavra de novo, porque isso é poderoso em Deus. Poderoso em Deus. Para transformar o nosso coração e nos fazer ser elegantes por inteiro, tendo reações que são reações agradáveis a Deus. Amém? Deus te abençoe, excelente sexta-feira, excelente final de semana e vamos juntas. Olha, vale lembrar, nós estamos com uma turma que vai começar agora em fevereiro, da mentoria, tudo começa no coração. É uma turma pequena, poucas vagas, mas você precisa participar. É transformador, nós vamos tratar de temas muito pertinentes lá, para transformar o nosso coração. Como falei no início, sem um coração transformado, jamais nós conseguiremos ter uma imagem elegante e um comportamento elegante. Vamos juntas? Entra no canal aqui do link da bio, que nós temos mais informações. Beijo, Deus abençoe!